Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Conforme combinado, encaminhar aqui para vocês a resolução dos exercícios, né? Só para vocês relembrarem um pouquinho do que a gente viu nas aulas. E além da correção por escrito que eu encaminhei, né? Vocês recordarem a maneira de resolver os principais exercícios aqui da lista, tá? Os exercícios discursivos eu deixei em branco, porque são exercícios que vocês têm a definição, né? São de autodefinição, então eu não vi necessidade. Bom, mas vamos lá. Então, aqui nessa primeira questão, o que era o objetivo? A pergunta, né? A sequência de bases abaixo, essa sequência, corresponde a uma parte do primeiro exon, ou seja, né? Primeira parte que foi lida aqui do gene da cadeia alfa da hemoglobina. O trecho inicial deste gene, ou seja, a sequência de bases da fita sense, que é a fita não molde, essa fita que ele apresentou aqui para vocês, sentido 5 a 3', corresponde ao primeiro exon, tá? Então, é um pedacinho daquele gene da cadeia alfa da hemoglobina. E aí, a primeira pergunta. A partir da extremidade 5', 3' da fita de DNA que está aqui, o que representa a identificação em amarelo da trinca de base? Então, o que é esse ATG aqui, tá? Então, o que vocês tinham que ter de conhecimento para responder essa questão? Saber que na transcrição esse ATG vai gerar um AUG, que é o códon START, né, do nosso exon, tá, da nossa fita. Então, ATG na tradução, né, depois da tradução, não, né, na transcrição para o RNA mensageiro é o AUG, que significa metionina, o códon START, tá? Que sequências terão a fita molde do DNA? 3', 5', ou seja, vamos fazer a fita molde desse DNA na sequência inversa, 3', 5', e a fita de RNA mensageiro, respectivamente. Então, aqui pediu para vocês transcreverem fita 3', 5' e depois fita de RNA mensageiro. Pessoal, o que a gente teria que fazer, né? Justamente, né, a partir aqui do códon START, a gente começa a transcrever a fita de DNA. Poderia começar aqui, não tem problema. No final, quando eu chegasse aqui no RNA, eu veria que o ATG se tornaria AUG, e aí eu saberia dizer, né, responder a primeira pergunta lá da alternativa A, tá? Então, aqui, ó, como que eu faria essa transcrição que vocês estão vendo aqui, né? Então, começando aqui já pelo códon amarelo, que eu sei que é o START. O A liga com T, então T, o T liga com A, o G liga com C, C e assim sucessivamente. Sempre T com A com T, G com C, C com G, até o final. Então, inverti o sentido, agora 3', 5'. E aí, a partir dessa fita molde agora, né, sentido 3', 5', eu vou transcrever o nosso RNA mensageiro, que é sentido 5', 3', como a gente discutiu em aula. Então, esse TAC se transforma em quê? Ó? Timina, adenina, adenina, timina? Não, justamente essa sacada. O RNA mensageiro não tem timina. Ele substitui a base T por U, que é uracila. Então, TA, AU, CG e assim sucessivamente até encerrar. Então, aqui a gente teria a fita do RNA mensageiro. Pergunta B, a gente tem lá, quais são os primeiros aminoácidos da cadeia polipeptídica que será formada a partir da fita de RNA mensageiro? Bom, agora é fácil. A gente pega aquele código genético que eu passei para vocês lá atrás, né? E aí, na verdade, né? O que a gente vai fazer aqui? Justamente, ler a trinca de base e relacionar com um dos aminoácidos que tem no código genético. Tá? Então, nunca podemos esquecer que a gente começa a fazer a leitura dos aminoácidos a partir do códon iniciador, ou do códon start, que eu comentei com vocês, que é o AUG. E aí, como é que ficaria isso? Numa outra questão aqui, era bem simplesinha, né? Então, falava acerca de anomalias decorrentes de alterações cromossômicas, quais itens são verdadeiros ou não, né? Se está correto ou não. Então, primeiro, animais que apresentam cariótipo anormal não são necessariamente menos saudáveis ou estéreis. Então, pera lá. Cariótipo anormal, alteração no número ou na estrutura desses cromossomos, não causa nenhum tipo de esterilidade ou funções fisiológicas? Está incorreta, né? A alteração cromossômica pode sim causar anomalias, inclusive a esterilidade. Na B, animais com aneuploidia XXY ou XXXY apresentam fenótipo predominantemente feminino? De novo, está incorreto. Por quê? Porque tem um Y. Onde eu tenho Y, sexo masculino, né? Se a gente fosse fazer uma sexagem aqui, antes de descobrir essa aneuploidia de X,
a gente verificaria a presença do Y. Então, tem características masculinas, com algumas alterações, tá? Então, determina a formação de estruturas sexuais masculinas, contudo, o acréscimo do X contribui para a disfunção sexual desse indivíduo. Nessa outra questão, talvez a mais difícil, né, das que a gente tenha discutido nesse exercício, a deficiência do fator 8 em cães gera hemofilia, uma doença grave, uma falha da coagulação. O gene do fator 8 encontra-se no cromossomo X, sendo o padrão de herança ligado ao X recessivo em fêmeas. Então, pera lá, uma herança ligada ao X de caráter recessivo, ou seja, só acontece quando em homozigose recessiva, tá? Então, o indivíduo N é o normal, dominante, o H é o homofílico recessivo. Então, a gente tem uma fêmea, XX, né, obviamente porque é fêmea, NN ou NH, ou seja, normal ou hemofílica, tá? Aliás, NN ou NH é normal, ou HH sendo hemofílica. O macho XY, né, ele é NY, porque ele tem o Y, o N está ligado ao X, normal. E se ele é HY, ele só tem um X, porque ele só tem um cromossomo X do par sexual, né? Se ele tem um X que carrega o H, então ele é hemofílico, porque ele não tem outro X aqui, ele só tem o Y. Então, esse gene exerce o efeito recessivo, tá? É um cão hemofílico. Então, a pergunta A. Se um cachorro macho tem hemofilia, ele herdou a mutação do seu pai ou da sua mãe? Então, a pergunta, né? O pai era XY e a mãe era XX. Se o cachorro macho tem a hemofilia, ele é macho. De quem ele herdou o Y? Necessariamente do pai, a mãe não tem Y. Então, de onde veio o X que é portador do H, da hemofilia? Da mãe, né, pessoal? Outra pergunta, né? Se esse cachorro e uma cadela não hemofílica sem mutação tiverem filhos, qual a chance de as fêmeas serem afetadas? Aí a gente fez um quadrinho aqui, tá? Então, tenho lá, ó, um cachorro HY, ou seja, com o X que veio da mãe portador do H, e cruzou com uma cachorra normal, NN. XX, né? Todos portadores de N. O que aconteceu aqui? Então, tem a cadela, né? Distribuída aqui o material genético dela, os cromossomos, NN, e aqui o macho, o H e o Y. Então, nesse cruzamento, a pergunta era, qual que é a chance das filhas fêmeas serem afetadas? Então, a gente tem lá NH, NH, né? NY, NY. As fêmeas, 50% seriam fêmeas, né? A chance desse indivíduo ter 50% de fêmeas. E aí, o que aconteceria com elas? Todas elas nasceriam heterozigotas, né? Então, zero chances de serem afetadas, porque precisaria ter HH para elas serem afetadas, e 100% de chances de serem portadoras. Por quê? Todas elas têm um X que porta o gene H, tá? Da hemofilia. A resposta da C, se esse cachorro e uma cadela não hemofílica, sem mutação, tiverem filhotes, qual a chance de os machos serem afetados, tá? Então, suponhamos que esse cachorro, ele vai lá e tem, né, de novo, né, como a cadela não hemofílica como está aqui, não tem mutação. Qual que é a chance dos machos serem afetados? Então, 50% de chance de serem machos, né, e ambos não são afetados, porque eles herdam o Y do pai e não o X. Então, em função disso, eles recebem o X da mãe normal, e a mãe só tem X normal para. E aí a 7, no caso de uma herança ligada ao X dominante, um macho afetado pode ter filhotes fêmeas não afetadas? Então, o que a gente imagina aqui, né? Tem uma herança ligada ao X, só que ela tem caráter dominante, ou seja, aqueles que forem heterozigotos, né? Então, suponhamos que a gente está falando aqui do gene A. Então, eu tenho XAzão, XAzão numa fêmea, né? E essa fêmea vai ser afetada. Se eu tiver uma fêmea XAzão, XAzinho, ela também vai ser uma fêmea afetada, porque é uma doença de caráter dominante, tá? Então, a pergunta é, um macho afetado pode ter filhotes fêmeas não afetadas? O macho, para ele doar, né, o X, necessariamente se ele é afetado, ele tem um X que tem o azão. E se ele doar para a fêmea, mesmo que ela seja heterozigota, ela vai apresentar a doença, vai ser afetada. Então, sim, não terão machos afetados porque eles vão herdar o Y do pai, que é saudável, só que terão as fêmeas afetadas, tá? A 8. Porque o risco de recorrência, ou seja, de novos casos das doenças autossômicas dominantes, é maior do que das autossômicas recessivas. Então, por que o risco de acontecer de novo é maior em caso das dominantes do que nas recessivas? De novo, pois em cada um dos casos, apenas um alelo dominante,
pois em caso de apenas um alelo dominante, há manifestação da doença. Então, doenças autossômicas dominantes, o indivíduo não precisa ser homozigótico, ele não precisa ser azão-azão. Se é dominante, se ele for azão-azinho, ele já é afetado pela doença. Aí aqui, na última questão, né, avalie o heredograma abaixo, e vocês vão observar aqui uma família que apresenta uma craniosinostose, né, que é uma falha no fechamento do crânio, tá? E aí, o que a gente observa, né, primeiramente, olhando para esse heredograma? Então, tem tanto machos quanto fêmeas afetadas, ó, em todas as gerações, e a doença é uma doença que se mantém se apresentando em todas as, tá? Então, qual que é o provável padrão de herança? Então, lembrar lá das definições de aula, né? Quando eu não pulo gerações e afeto tanto fêmeas quanto machos na mesma proporção, a gente sabe que não é ligado ao X, então é uma doença autossômica, né? Dominante, porque não pula gerações. Então, todas as gerações têm afetados na proporção de cerca de 50% machos, 50% fêmeas, aproximadamente, tá? Qual que é o provável genótipo dos afetados? Explique o seu raciocínio. Então, aqui, ó, a resposta, né? Heterozigoto. Por que que é heterozigoto? Faltou o restante da resposta aqui. Quando a gente imagina, um indivíduo homozigoto afetado, todos os filhos dele necessariamente vão ser afetados, já que é uma doença autossômica dominante, tá? Como são heterozigotos, a gente tem indivíduos nessa mesma população que não são afetados pela doença. E a C, né, gente, qual que é o risco de um afetado ter um filhote também com craniosinostose? Se acasalar com um indivíduo que tenha craniosinostose. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui. Então, 2 indivíduos afetados, né, NC com NC, e afetados, né, totalmente, e a gente sabe que é dominante, e aí o que a gente observa? A chance de vir um normal em 4, 2 afetados, e esse C e C, quando nasce, né, portador dos 2 genes, do par, né, de alelos, na verdade, a gente considera que é letal, o indivíduo morre, tá? Então, existe uma chance de 66,6%, né, de ter indivíduos afetados, ou 75% se a gente considerar um homozigoto aqui que é letal, tá? Aqui, na última, acasalar com um indivíduo que não tenha craniosinostose. Se então acasalar um que tem NC com um que não tem, 50% de chance, né, 50% da população que nascer tem, então, a possibilidade de ter craniosinostose.